Paz do Senhor para todos, boa noite aos meus irmãos e amigos do Facebook, aos amigos também do WhatsApp, que nós vamos compartilhar essa live, e também no YouTube, @evangelista Nunes, que está também no nosso YouTube, no nosso canal. Eu sempre, quando compartilho as lives aqui produzidas, eu sempre coloco no link e peço para você dar uma força, ajudar. Esse que vos fala é o Evangelista Nunes, e aqui é o live série Estudos Bíblicos desta semana. Eu gostaria de estar primeiramente mandando um abraço a todos os meus irmãos, a todos os meus familiares, ao pastor William, Deus dê saúde a cada dia ao nosso pastor, a todos aqueles que estão em nosso Facebook, independente de que sejam crentes ou não, o importante é estar servindo, à comunidade, ao povo, com a palavra de Deus. O propósito deste live série Estudos Bíblicos é levar a palavra de Deus de uma forma bastante sincera e com perspectiva para que você possa também comentar, que você possa expor sua opinião. Na verdade, o povo de Deus, eu sempre digo, o povo de Deus é um povo que tem que ter sabedoria. Não é a minha opinião, não é a sua. Primeiramente, se tratando de assuntos da Bíblia, é a Bíblia que tem que responder. Agora, existem pessoas que têm uma opinião contrária e eu respeito. Eu posso até respeitar a pessoa que tem uma opinião adversa. E, com certeza, quem tem uma opinião adversa precisa, sim, explicar melhor. Portanto, o tema dessa semana, que eu já havia preparado, eu já tinha colocado aqui, é o seguinte tema: ainda temos profetas hoje? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Talvez as pessoas leiam lá em Lucas 16, verso 16, onde diz: os profetas, ou a lei e os profetas, duraram até João. E aí interpreta que Deus excluiu totalmente os profetas, que Deus acabou com a categoria de profetas. E quando nós vamos para a Escritura, a verdade não é essa. Se você ler, eu vou citar aí referência aqui que eu não separei, as que eu separei está aqui, inclusive a minha Bíblia fica toda marcadinha assim, ó, eu estava preparando. É por isso que a minha live ela entra um pouco mais tarde, porque eu preparo o assunto. Cada papelzinho desse aqui é uma referência que eu vou ler para vocês. E eu vou citar uma referência que não está nessas daqui. Para aqueles que dizem que profetas não existem mais, que isso foi do Antigo Testamento, eu quero assegurar que lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a Bíblia diz que em Antioquia havia profetas e havia mestres. Então, se havia profetas, então, certamente, há profetas. Então, qual é o problema? Qual é a questão? Que tipo de profeta nós temos hoje? Eu estive, há algum tempo, trazendo a questão do profeta no Novo Testamento. Eu delimitei, eu trabalhei com essa questão, esse tema, profetas e profecias no Novo Testamento. Então, quando eu vou para uma determinada área ou determinado tema, eu sempre procuro estreitar esse tema. Então, quando eu falei sobre profetas, profecia e profeta no Novo Testamento, eu estreitei explicando sobre a questão do dom. O dom de profecia, que está explicitado ali no capítulo 12, de 1 Coríntios, e também no capítulo 14. Que assim que o apóstolo Paulo termina de escrever 1 Coríntios 13, que é falando do amor, porque não adianta você profetizar, não adianta você subir monte, não adianta você correr, você babar, você pular e você odiar o seu irmão. Não adianta. A palavra lá do capítulo 13 ela é muito forte. Ela diz que eu poderia até dar todos os meus bens, até dar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, o que seria? Então, é muito profunda essa passagem bíblica. Então o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 14 dizendo assim: irmãos, peço-vos, rogo-vos, que buscais os dons espirituais.
mas principalmente o dom de profecia. Porque aquele que profetiza, porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. Mas aquele que profetiza fala para todos, para a edificação. Então eu trouxe esse tema numa das lives, não foi a semana passada eu falei sobre o ciúme. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema, que é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que todos gostariam de fazer ao seu pastor, ao seu professor de escola bíblica, e ter uma resposta satisfatória, né? Eu sei que tem muitas vozes nessa noite. Um abraço para meu filho Isaac William da Silva, colocou as mãozinhas postas aí. Quero também aproveitar e mandar um abraço aqui para minha esposa, que está um pouco gripada, e eu acho que eu beijei ela e acabei pegando também um pouco dessa gripe. Então, eu quero mandar um abraço para ele aí, esse santo homem de Deus, é o Isaac William da Silva. Um abraço também para minha Thaís, né, minha filha do coração. Um abraço para a Tainá, para meu genro, o Alisson, pregador de multidões, um homem que pega fogo mesmo quando começa a pregar no púlpito. E assim por diante. Eu quero mandar um abraço especial para a irmã Terezinha, esposa do pastor William, essa mulher de Deus, essa santa mulher de Deus, que Deus continue dando saúde. Nós estamos orando por vocês. E a todos que nos cercam. Então esse tema é um tema muito interessante. Ainda temos profetas hoje? E a resposta eu vou dar agora. Sim. Mas não nos moldes do Antigo Testamento. Como assim, evangelista Nunes? Olha, eu separei aqui Êxodo capítulo 20, verso 18 e ao verso 20. Eu não vou nem ler, eu vou citar a passagem para a gente ganhar tempo. Aquela passagem do Êxodo capítulo 20, verso 18 ao 19, ou ao versículo 20, para ser mais preciso, narra um episódio interessantíssimo. Deus mandou que o povo se preparasse, que o povo jejuasse, né? Que os homens não se deitassem com mulheres na noite anterior, que as crianças fossem mantidas quietas, porque no outro dia Deus ia falar para o povo, Deus ia manifestar-se para o povo. E todo mundo obedeceu, todo mundo jejuou, todo mundo se preparou. Os homens não cometeram nenhuma relação com as mulheres no dia anterior, não dizendo que o sexo é pecado, mas que eles deveriam estar puros, né? Cerimonialmente eles tinham que estar puros. Então eles foram lá, ficaram à distância, e a voz de Deus disse para Moisés, por meio de Moisés, disse assim: ninguém se aproxime do monte, até mesmo um animal, se aproximar do monte, será morto. E aí começou o monte fumegando, relâmpagos e trovões, e o povo com medo começou a se assustar. Aí disse Moisés, que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos, mas que fale tu com ele. Então assim, essa é basicamente a instituição de profeta. Moisés, então, foi e falou, né? Enquanto o povo se afastava, Moisés se aproximou do monte. Aleluia. Moisés sobe ao monte, fala com Deus. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Por quê? Porque Deus queria ter um relacionamento mais próximo com o povo. Deus queria conversar com o povo. Mas, como o povo estava com medo, muita gente ainda tem medo, né, de falar com Deus. O pastor Fábio, na última vez que esteve conosco, pregou falando sobre, queria ouvir a voz de Deus. Um abraço, meu pastor Fábio. Você que está, se você puder assistir essa live, se não puder assistir depois, eu vou estar enviando para você. E permita-me usar o teu nome aqui. O pastor Fábio disse, eu queria ouvir muito a voz de Deus. Eu sempre dizia, Deus fala comigo, eu quero ouvir tua voz. E um dia ele estava em casa orando, e a porta abriu e fechou. E de repente ele ouviu umas pegadas, umas pisadas, segundo ele falou isso no culto. Amém, Deus abençoe ele. E ele, naquela hora, o corpo dele se arrepiou todo, porque essa atmosfera aqui, essa carne, né? Deus não fala com a gente diretamente nessa atmosfera, Deus fala conosco pela fé e pelo Espírito. Mas essa carne, ela é tão fraca, tão pobre, que quando ela tem um contato com o sobrenatural, ela treme.
E ali o pastor ele disse que temia, né? E assim é cada experiência que as pessoas têm. O povo não quis ter a experiência com Deus. O povo não quis falar diretamente com Deus. Aí diz, fala tu conosco, Moisés. E aí foi instituída os profetas. Certo? Os profetas. Então o profeta é aquele, pelo termo da palavra, Nabi ou Navi, né, em hebraico. O V e o B tem o mesmo som. Nabi, tem o mesmo som. Aquele que se coloca entre o homem e Deus, ou aquele que traz os oráculos de Deus. E Moisés, a partir daí, ele começou a levar os oráculos de Deus para o povo. Então, olhando, né, por esse prisma, olhando por essa designação, Moisés era o porta-voz de Deus. Muitos tinham inveja. Não houve um profeta na Bíblia, e eu acredito, com exceção de Jesus Cristo, que Jesus era profeta também. Não houve um profeta, apesar de Jesus elogiar João Batista, que disse, nenhum profeta, não há nenhum profeta semelhante a João. Né? Mas aí nós olhamos para o passado e vemos que Moisés era um homem diferenciado. Era um homem que entrava na tenda, subia no monte, falava cara a cara com Deus. Né? E é tanto que a própria profecia diz, enviarei um profeta semelhante a Moisés, que era Jesus, na profecia. E aí Moisés se constituiu o profeta. Então essa questão, profeta, como era? Deus vinha, essa é a diferença, vindo para explicar. Você que chegou na live agora, você que está acompanhando, eu quero dizer o seguinte, que o capítulo 16 de Lucas, verso 16, não está afirmando que os profetas se acabaram. Diz que a lei e os profetas profetizaram até João. No modelo da lei, os profetas da lei, os profetas que vieram sob a lei, porque havia duas categorias de homens na Bíblia, ou três, dizendo melhor, rei, sacerdote e profeta. Esses três tipos de homem, esses três tipos de cargo, melhor dizendo, eles tinham obrigação de cumprir a lei, porque eles tinham que dar o exemplo para o povo. O rei, ele era aquele que tinha que ser o exemplo. E ele recebia uma cópia da lei, ele recebia um exemplar da lei, uma cópia de toda a lei de Moisés, a Torá, que é os 5 livros da lei. Então, ele era o exemplo. Então o profeta Moisés era um homem diferenciado. Mas veja como era a forma. Eu gostaria de ler para você Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que é o versículo que vai rodear a nossa live hoje. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Ora, há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Essa passagem bíblica aqui em Hebreus, ela denota que Deus usava os profetas como instrumento. Porque Deus não estava habitando o profeta. Essa é a diferença. Existe essa diferença entre o Antigo Testamento e o Novo, os profetas do Antigo e os profetas do Novo Testamento, apesar de a fonte ser a mesma, que a fonte tem que ser Deus, mas o formato é diferente. E por quê? Porque Deus, ele vinha ao profeta. Deus vinha ao profeta. Deus falava diretamente com o profeta. E o profeta tinha tanta intimidade com Deus, que muitas vezes ele profetizava sem mesmo ouvir a voz de Deus. Tá, como é que pode ser isso? Tá, tudo bem. Vou citar aqui um exemplo. Acho que eu trouxe pouca água. Vou citar um exemplo aqui daquela mulher, da mulher sunamita. A mulher sunamita, que o profeta Eliseu, ele prometeu um filho a ela. Ele disse, tal tempo e tal tempo tu terás um filho. A gente não vê o profeta consultando a Deus. A gente não vê o profeta buscar a Deus. Dizer assim, Deus, me diz se essa mulher vai ter um filho ou não, porque ela é estéril. E eles já são idosos.
O profeta ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que eles, né? Eles era como se fosse o pensamento de Deus manifestando o pensamento deles. Agora eu quero dizer uma coisa. A diferença entre os profetas do Antigo e os profetas do Novo, ela existe exatamente aí. O profeta do Antigo Testamento, Deus estava fora. Deus vinha para ele. Aleluia. E o profeta do Novo Testamento é exatamente o contrário. Deus está em nós. Aleluia. No capítulo 14, versículo 23 do Evangelho de João, é outra referência também que eu não anotei aqui, porque ela veio aqui de repente, e está dentro do contexto da minha conversa aqui. Aquele que tem os meus mandamentos, isso eu estou parafraseando aqui o que Jesus disse, é aquele que guarda, aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. É o que está escrito em João 14, verso 23. Então, Deus está morando em nós. Deus é um ser que coexiste em Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, enviado por Deus, para habitar na igreja. Mas ele diz ali no capítulo 14, verso 23, que agora habita em nós. Então, como é que eu vou agora consultar um profeta? Preste atenção. Como é que eu vou sair da minha casa, consultar um profeta para saber se as coisas que eu estou fazendo estão certas ou estão erradas? Não, isso não é bíblico. Não, senhor. A Bíblia Sagrada nos dá diretrizes. A Bíblia Sagrada nos dá a direção para fazer a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus está já mostrada na Bíblia. Mas por que existe a profecia e o profeta? No capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, Paulo dá muito bem isso aí, ele discerne muito bem isso. Ele diz que a profecia, né, foi tema de outra live aqui, é dada para exortação, consolação e exortação. E edificação, porque exortação é a mesma coisa de... Tudo bem. Essas são as três pontes, ou seja, os três pilares, vamos dizer assim, pilares, da existência da profecia no Novo Testamento. Ela vem primeiro por meio de um dom. Segundo, ela também vem por meio de uma inspiração. Porque o que é um profeta? Um profeta é alguém inspirado que fale alguma coisa. E esse profeta, ele tem que falar no nome de Deus. No Antigo Testamento ele dizia, assim diz o Senhor. Sabe qual era o lugar dos profetas? Ou do profeta no Antigo Testamento? Na porta da cidade. Geralmente a cidade só tinha de entrada só uma porta. E o profeta ficava ali. Eu lembro do profeta Jeremias, que ficava na entrada da porta e levantava as mãos. E dizia assim, ó rei, entrega aqui para o rei da Babilônia, porque essa é a vontade de Deus. Ele ficava ali na porta. Então é na porta que ele ficava para dizer os oráculos de Deus. Não existe mais isso. Ninguém vai ficar na frente da igreja agora dizendo, ei, irmão, eu estou aqui profetizando para você. Você vai ter você vai conseguir comprar um carro novo, você vai comprar uma casa nova. Quem é louco de fazer isso? Porque agora o Espírito Santo, Deus, Jesus, está em nós. Aleluia. E ele nos leva a ter a certeza daquilo que estamos fazendo. E quando a profecia vem para consolar, ela diz assim, ela vem nos ajudar. Se você está passando por enfermidade, se você está passando por dificuldade financeira, se você está passando por luta, por perseguição, a profecia ela vem no formato de consolação. Ela vem dizer, filho, eu te consolo, assim diz o Senhor para ti, eu estou contigo. Embora nós saibamos que Deus já falou na palavra, eis que estarei convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Nós já temos, mas nós somos uma raça tão ruim que a gente tem que estar ouvindo alguém dizer, batendo no lado da gente, dizer assim, se anime, Jesus está contigo. Mas a palavra de Deus já diz que quem está com ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem habitar dentro da sua vida, do seu espírito. Então é isso. Então no Antigo Testamento, o formato era outro. A palavra vinha ao profeta. No Novo Testamento,
Deus está em nós. E o dom da profecia, ele se manifesta. Essa é a diferença. É por isso que tem que ter ordem. Tem que ter ordem no culto. A pessoa que recebe a revelação, ela precisa estar ciente de que o espírito do profeta, não o Espírito Santo, aqui ó, espírito do profeta, que é essa vozinha que te diz, se levante agora, se assente agora, faça isso. Você pode receber uma profecia de Deus, um oráculo de Deus. Deus está falando com você porque Ele está dentro de você. Ele fala no seu espírito. Ele fala no seu espírito. E você recebe aquela mensagem para o irmão Joaquim. E quando você recebe aquela mensagem, diz assim para o meu filho, o irmão Joaquim, que eu estou com ele, e que aquele negócio que ele está fazendo vai dar certo. Só que Deus pode falar para o irmão Joaquim também, lá no íntimo dele, olha só. E aquela palavra que você está recebendo para o irmão Joaquim é apenas uma confirmação daquilo que o irmão Joaquim já está recebendo de Deus. Como é isso? Exatamente, primeiro Atos dos Apóstolos, é uma referência que eu separei aqui. Paulo, quando ele foi para Jerusalém, ele disse assim, eu vou para Jerusalém. Os irmãos se agarraram com ele e disseram, irmão, não vá para Jerusalém. Não vá para Jerusalém, porque lá você vai ser morto, lá vai haver perseguição, lá você vai ser preso. E Paulo, ele chegou até a se irritar, ele disse assim, por que vocês estão fazendo isso? Só para partir o meu coração. Porque no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, deixa eu me ver aqui, essa é a Bíblia, eu vou colocar aqui porque eu fiz as anotações tudo direitinho aqui, certo? 1 Coríntios, olha, está bem aqui. 1 Coríntios 21. 21. (21) 10 ao 13. 10 ao 13. Que a passagem bíblica ela vai dizer que Deus, que 21, 10 ao 13. Mas veja, mesmo que eu marque ainda sombra aqui. Perdão, 20, versículo 23. Diz assim. Capítulo 21, versículo 22. Diz assim, agora, compelido pelo Espírito, indo para Jerusalém, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Olha só, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que o que esperava ele era o quê? Olha só, veja o versículo seguinte. Só sei que, olha, isso é o versículo 23, diz, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. E o versículo 24 diz, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha, Paulo não sabia com detalhes o que ia acontecer ali, como seria, como aconteceria. Eu quero dizer para você, você não precisa de detalhes, você só precisa saber de uma certeza, de que aquilo que pode acontecer na sua vida é plano de Deus, é vontade de Deus. Era a vontade de Deus? Era. Porque Deus sabia que aquela viagem para Jerusalém ia lhe trazer valores, né? Paulo chegou ali para pregar até para o governador. Então foi valiosa para ele também. Levar a palavra de Deus para aquele povo. Mas os versículos 14, no capítulo 21, e versículo 10 ao 13, Paulo recebe uma profecia de quem? De Ágabo. Ágabo era um profeta, era conhecido por receber a profecia, por profetizar. E Ágabo, ele pega o cinto de Paulo e diz, olha, esse cinto aqui, o cinto desse homem, o homem que foi o dono desse cinto, quando chegar em Jerusalém,
vai ser preso e vai ser perseguido e morto. Ou preso e morto. Então, não era surpresa para Paulo. Não era surpresa. Deus falava com Paulo, era uma confirmação. Deus fala comigo, no meu íntimo, e confirma através da profecia, usando alguém. Então, o formato de profeta não é o mesmo mais. No Antigo Testamento, Deus vinha ao profeta. No Novo Testamento, Deus está dentro de você. Eu não sei como pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, chegam a dizer, meu Deus, eu estou desesperado, Deus está tão distante de mim. Que é isso? A maior profecia é essa palavra. É nós permanecermos na Escritura. É nós confiarmos na Bíblia Sagrada, levando em consideração o seu contexto e assim por diante. Então, no Novo Testamento, a Bíblia fala que havia profetas. No capítulo 21, no capítulo 21, 7, verso 9 de Atos, diz que Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas, moças, virgens, que profetizavam. Então as pessoas conheciam o povo de Deus. Paulo foi numa caminhada longa para chegar em Jerusalém, e Paulo passava nas cidades, ia saudando os irmãos, e passava um dia com um dia com o outro, uma semana na casa de alguém, e era contando as maravilhas de Deus. E ele chegou na casa de Filipe, o evangelista, e narrou isso aí, não falou o nome das meninas. Que também não tem importância. Para que você quer saber o nome das meninas que profetizavam? Quem quer saber o nome das meninas? Não precisa saber o nome de ninguém. Basta saber que Deus usava em profecia 4 donzelas, 4 moças na casa do evangelista Filipe. Então isso prova, por A mais B, que era uma realidade. Então, capítulo 16, verso 16 de Lucas, não está dizendo que profeta se acabou. Mas o formato, aquele formato da lei, sim. A forma como eram os profetas, geralmente um profeta, no máximo 2, eu acho que poucas ocasiões 2 profetas profetizaram no mesmo período, porque quando João Batista, que é o primeiro profeta do Novo Testamento, termina a profecia dele, Jesus chega. Que Jesus é o profeta, o primeiro profeta da era da graça, o profeta maior, o profeta por excelência. Então, existe profeta? Sim. Mas nos moldes da graça, pelo dom e pela inspiração. Como assim, evangelista Nunes? Pelo dom, o dom ele se manifesta em qualquer pessoa, em mulher, em criança, em homens, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, toda mulher que ora ou profetiza, veja que as mulheres também oravam e profetizavam. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Paulo falando ali com o costume que havia na cidade de Corinto. E depois ele vai dizer que o cabelo foi dado no lugar do véu. Ou seja, a mulher tem a cabeça coberta de qualquer maneira pelo seu cabelo. Ou crespo, ou liso, como as mulheres da África, mas elas têm os cabelos dela lá. Então ninguém entra aqui em briga por causa disso. Cada um tem seu cabelinho. Não se preocupa. Amém? Então é isso. Ele tinha 4 filhos que profetizavam. Capítulo 13 de Atos diz que havia profetas em Antioquia. O Novo Testamento fala na realidade dos profetas, mas o que é que está faltando? A profecia, ela não está vindo diretamente do céu. Ela está dentro de você por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Ele é onisciente e onipresente, mas ele está em você. Você agora é o templo e morada do Espírito Santo. Deus não está mais sentado no trono, na ideia dos judeus. Deus estava lá. O nome dele estava lá entronizado, porque ele diz, na oração de dedicação do templo, Salomão, ele diz assim, nesse lugar o nome do Senhor habitará perpetuamente. Mas chegou o momento que Jesus disse assim, nem no monte, nem em Jerusalém. Mas há de chegar, e já é. Jesus diz isso, capítulo 4 do Evangelho de João. Que os verdadeiros adoradores, 4:23, para ser mais preciso, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. É uma adoração sem limites, é uma adoração que está fora das fronteiras, e ela não tem nenhuma igreja, nenhum ministério, por menor ou maior que ele seja, tem o direito
de impedir a tua adoração, de limitar a tua adoração, de colocar parâmetros para a tua adoração. Ah, você só pode orar de joelho. Ah, você só pode orar em pé. Que é isso? Existem ministérios, existem movimentos que diz que Deus só aceita sua oração se for de joelho. Onde é que está escrito isso na Bíblia, meu amigo? Então, o crente é livre para adorar a Deus em qualquer lugar. É claro, você não vai para macumba. Macumba não é lugar onde você adora a Deus. As pessoas estão lá, estão presas a uma religião, que a gente respeita a opinião deles, mas a gente tem que dizer que biblicamente está incorreto, porque Deus não é Deus de maldade, Deus não é Deus de sujeira, Deus não é Deus de impureza, Deus é um Deus santo, maravilhoso. Quase todas as referências eu já utilizei. As 4 filhas de Filipe, já usei o profeta Ágabo, 1 Coríntios 11, 4. Esse termo, profetas, pode ser usado para mulheres? Claro que pode. No Antigo Testamento havia profetisas. Havia Ana, Débora, Uda, tantas outras que Deus usou para transmitir um oráculo ao povo. Deus nunca fez acepção de pessoas. A única coisa que Deus não deixou explícito no Novo Testamento é que, na verdade, ele deixou claro que não há ministério feminino de pastora, nem de presbítera. Não existe isso na Bíblia. A palavra de Deus não dá liberdade para que nós possamos consagrar uma mulher para o presbitério ou para o pastorado. Não existe. A Bíblia não deixa isso. E aquela pessoa que é pastora ou bispa ou está perdida, não, que é isso? Não, senhor. A pessoa que está fazendo isso, é claro que ela está com uma convicção entre ela e Deus, mas sem apoio das Escrituras. Sem apoio. É melhor você estar com o apoio das Escrituras do que estar com o apoio da maioria. A gente está no tempo que a palavra de Deus está dando comichões nos ouvidos das pessoas. Mas nós precisamos levar em consideração a palavra de Deus. Então, por hoje é só. Eu espero que na próxima semana eu vou trazer um tema um pouco polêmico. Eu vou, no início da semana eu já coloco, no final de semana, melhor dizendo. E eu espero que possamos aprender. Essa live vai ficar disponível no Facebook, vai ficar também no YouTube, e eu vou compartilhar nos nossos grupos, nosso grupo de WhatsApp, para que nossos irmãos possam também compartilhar e ajudar seu irmão Evangelista Nunes, tá certo? Forte abraço, obrigado por você que me acompanhou aqui. Estou vendo aqui o irmão Isaac William. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Esse é um tema que nós precisamos cada dia mais ter cuidado. Porque muitas vezes as pessoas vão para o monte e se empolgam e profetizam até para as mariposas que passam voando e nada acontece. E eu pergunto, uma pergunta que eu poderia fazer e vou fazer agora. Quando Hebreus, capítulo 1, diz que Deus falou de várias maneiras. Como era de várias maneiras? Deus falava em sonho. Deus falava através do Urim e Tumim, que eram 2 pedras esverdeadas que colocava no peitoral do sacerdote ou do sumo sacerdote. Quando alguém tinha um sonho, uma visão, ela ia até o sacerdote, veja como era o sistema. E ali ela contava o seu sonho para o profeta, para o sacerdote, e o Urim e Tumim brilhava. Se não brilhasse, aquilo não era de Deus, não era a vontade de Deus, tá certo? Amém, meu filho. Deus abençoe. Com certeza, o meu propósito não é angariar multidões, mas eu quero ter certeza de que a minha voz possa ter ajudado alguém, possa ter contribuído para o bem de alguém no reino de Deus. Amém. Então é isso. Hoje a gente tem um sonho, a gente fica confuso, não sabe o significado do sonho. Antigamente eles iam ao sumo sacerdote, contavam o sumo sacerdote, e o sacerdote, as pedras que estavam no peitoral dele, no éfode, se elas brilhassem ao mesmo tempo, as 2 ao mesmo tempo, aquele sonho vinha de Deus. Aquilo era uma advertência, ou aquilo era algo que falava de um assunto particular, ou vice-versa. Hoje, nós temos Urim e Tumim? Não. Mas, de forma literal, entre aspas, o Urim e Tumim pode ser
poderia ser, não vou afirmar aqui que é, o Antigo e o Novo Testamento. Aquilo que a gente está fazendo, será que tem apoio nas Escrituras? Será que se você for para o monte, passar um dia, uma semana orando, e simplesmente não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, para levar um ensino sólido para a tua igreja, para a tua ovelha, estou falando aqui para líderes, será que você está fazendo a vontade de Deus? Não. Por quê? Porque os apóstolos, eles oravam, jejuavam, mas eles também se dedicavam ao ensino da palavra. Isso é prática da igreja primitiva. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E no capítulo 6, que foi a causa de fundar ou instituir os diáconos, eles disseram, olha, nós não podemos agora se ocupar em agora servir as mesas, que era ajudar as pessoas necessitadas, distribuir alimentos com as pessoas, e também se dedicar à pregação. Como é que a gente vai fazer isso? Então, escolheram os 7, que eram os 7 diáconos, e eles agora ocuparam a parte de cuidar dessas pessoas, e eles se dedicaram à palavra e à pregação. Eles tinham que estudar o Antigo Testamento. Né? Nós temos os dois para estudar. Então, um pastor, um líder, um dirigente, um professor de escola dominical, que não pega na Bíblia para estudar e só vive dizendo que está profetizando, meu amigo, você precisa, no mínimo, parar um pouco. Por quê? Porque a vida não é só profecia. A vida não é só hino. A vida não é só isso ou aquilo outro. Não. Nós temos que saber administrar o tempo. Amém? Então, um forte abraço para vocês. Eu vou postar agora no YouTube, porque no Facebook essa live já ficará disponível e você pode acompanhar na hora que você quiser. Deus abençoe. Lembrando para todos os nossos irmãos que possam assistir essa live, estaremos amanhã na igreja, no distrito, Rua Nobre Muniz de Albuquerque, e faremos ali um culto de ensino, como é toda semana, nós escolhemos um dia para o ensino da palavra. Se você tiver desejo, você que não está indo para a sua igreja, porque não tem culto, quiser nos prestigiar e estar conosco, será muito bem recebido, tá certo? Um forte abraço e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Por hoje é só. Esse foi o seu Live Série Estudos Bíblicos, @Evangelista Nunes, que traz sempre uma vez por semana uma live para nosso conhecimento da palavra de Deus ser aumentado, porque assim é a vontade de Deus. Amém?